Olá, turma do segundo ano, tudo bem? Como vão? Vou tentar ser um pouco mais breve nesse vídeo porque os vídeos estão ficando muito longos e tá difícil fazer a postagem, a internet não colabora, enfim, os arquivos estão ficando grandes, eu vou tentar fazer arquivos mais curtos nessa nossa segunda aula de Sociologia. Na aula passada, então, a gente discutiu um pouco sobre os teóricos do absolutismo e a gente viu como eles divergiam em relação às ideias de estado de natureza e contrato social. Agora a gente continua estudando o poder político, mas hoje a gente vai ver o quê? Formas de governo em um estado. Os estados, gente, os governos, eles podem ter duas formas de governo. Eles podem ser monárquicos, monarquia, ou eles podem ser republicanos. É um assunto muito tranquilo, que eu sei que vocês vão acompanhar com muita facilidade e que vocês já sabem, inclusive o básico, a gente está aqui só para aprofundar um pouco e trazer algumas informações e esmerilhar, digamos assim, alguns detalhes, tá bom? Monarquia é uma das formas de governo mais antigas que existem na história da humanidade. Coloquei lá no aula texto no AVA, se vocês lembrarem do Egito Antigo, a gente já observa que existiam formas de monarquia, onde o poder ele é vitalício, ou seja, ele é eterno. Enquanto a pessoa viver e estiver no poder, se não acontecer nada de extraordinário, ela vai continuar sendo rei, sendo um monarca. E ele é hereditário, ou seja, ele é passado de geração após geração. Então isso prevalece na antiguidade, prevalece um pouco mais enfraquecido na Idade Média. Na Idade Moderna isso volta com força total, principalmente por conta do contexto da formação dos estados nacionais. É nesse contexto que se insere aqueles teóricos do absolutismo que a gente discutiu lá na aula passada, tá bom? Então a gente viu como eles criaram as teorias do direito divino, a teoria do contrato social, do estado de natureza, e são todas, na verdade, reflexões teóricas que visavam justificar a autoridade absoluta dos reis. Não é à toa que surgiu dentro desse contexto o absolutismo, né? A ideia de que os reis possuíam poderes absolutos e esses poderes não poderiam ser contestados e não existia sequer a figura de uma constituição, de leis que pudessem pôr limites ou frear a própria atuação desses monarcas. Então, dentro das monarquias, o poder ele é vitalício e hereditário, ou seja, passado de geração após geração. Claro que a gente está falando do ponto de vista ideal, teórico. Na prática, o processo histórico de muitas nações e muitos países, muitas civilizações, acontecem muitas coisas e muitas vezes isso não é, na prática, o que é na teoria, digamos assim. No entanto, é o que prevalece dentro dessas monarquias, é o poder vitalício, o poder hereditário. Há uma série muito bacana no Netflix que eu sou apaixonado, eu sei que eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque eu sou professor de história, então essas séries e produções históricas me seduzem muito mais, talvez, do que seduzam vocês. Mas é uma série que eu acho muito boa, é uma das maiores produções da Netflix no mundo inteiro, ela é assim, é aclamada nos 5 continentes do mundo, ela já está na 3ª temporada e ela trata do governo da rainha Elizabeth da Inglaterra, tá bom? Desde o comecinho do século XX, quando ela foi coroada, até os dias atuais. A série não terminou, eu estou esperando ansiosamente a 4ª temporada, mas a 3ª temporada, a 1ª, 2ª e a 3ª estão disponíveis no Netflix. Aproveitem esse tempo em casa de ociosidade, que tal maratonar essa série? Eu sei que vocês devem ter uma infinidade de outras para assistirem, mas assistam essa que vocês vão ver todas as disputas políticas internas dentro da família real inglesa, as dificuldades que ela enfrentou ao longo desse seu reinado para manter-se no poder. A 1ª e a 2ª temporada são com a mesma atriz, a 3ª já é uma atriz mais velha, porque a narrativa vai acompanhando o envelhecimento dos próprios personagens. Alguns personagens já morreram, outros personagens estão vivos, claro, como a própria rainha. A 4ª temporada já vai começar a abordar os episódios da década de 80 e de 90, que é o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Ou seja, são episódios históricos envolvidos com tramas políticas reais, como a Guerra Fria, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, o nazismo, que aparece muito também na 1ª temporada. Então, assim, eu considero uma série fantástica para estudantes do ensino médio, para vestibulandos em geral. A gente está falando também em história sobre a independência política do Brasil
E eu falei para vocês para a gente frisar a questão da palavra política, porque no Brasil, após a independência, permaneceram muitos elementos do período colonial. Dentre esses elementos que permaneceram é que o nosso primeiro imperador, ele vai ser uma figura descendente direta dos colonizadores portugueses, ou seja, Dom Pedro I ele é um filho direto do rei de Portugal. Isso representa, do ponto de vista político, um atraso para nosso processo de independência, porque todos os países da Latinoamérica que tornaram-se independentes de suas metrópoles, no caso da Espanha, eles se tornaram países republicanos. O Brasil permanece uma monarquia, a gente tem dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Era uma monarquia constitucional, existia uma constituição, mas com uma aberração política, que a gente vai ver melhor na próxima aula de história, porque era dividida em 4 poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário e uma invenção brasileira, que era o poder moderador. Mas a gente vê isso melhor nas próximas aulas. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente ver como, do ponto de vista político, o Brasil já começou o seu processo de independência político atrasado. Então, o Brasil já estava no século XIX, quando muitas nações europeias já estavam abandonando essa forma de governo. E o Brasil permanece monárquico, com um imperador de uma linhagem direta da metrópole portuguesa. E aí isso representa o quê? Do ponto de vista político, um atraso que o Brasil já poderia ter proclamado a República, como era o desejo dos inconfidentes mineiros e o desejo dos inconfidentes baianos, como a gente estudou lá em sala de aula. E aí na aula texto, gente, eu coloquei aí para vocês lembrarem que o absolutismo, então, ele foi até justificado teoricamente. Coloquei aí uma lembrancinha da aula passada sobre a figura de Thomas Hobbes, o contrato social, o estado de natureza. Embaixo eu coloquei que com o avanço do liberalismo, a partir do contexto do iluminismo, que a gente também já discutiu, surge a ideia das monarquias constitucionais, que é o que prevalece hoje em dia em boa parte do mundo. Então, o Japão é uma monarquia constitucional, a Espanha é uma monarquia constitucional, a Inglaterra é uma monarquia constitucional desde o século XVI. Então, nas monarquias, o poder ele é o quê? Vitalício e hereditário. Algumas monarquias existem no mundo moderno e contemporâneo, mas elas se adequaram a esse avanço das ideias liberais e são monarquias hoje constitucionais, tá bom? O vídeo já vai em 7 minutos, eu não consigo fazer vídeo curto. República. Outra forma de governo. República deriva do latim, que significa res, coisa, publicus, do povo. Então, república seria a coisa do povo. É uma forma de governo em que as pessoas exercem a cidadania a partir do voto e escolhem os seus representantes. Então, se na monarquia a principal característica é o poder vitalício e hereditário, na república a principal característica é a representatividade e o caráter temporário desse governo. Então, a gente vota. Os cidadãos, a partir da maioria dos votos, escolhem os seus representantes nas esferas municipal, estadual e federal. E essas pessoas que são eleitas, ela tem um tempo determinado no governo. E aí, nesse contexto, emergem 2 formas do cidadão exercer a sua cidadania a partir do voto. É a chamada democracia direta ou democracia indireta. Quando a gente volta para a Grécia Antiga, lá em Atenas, onde se desenvolveram as primeiras formas de república, ou melhor, de democracia, desculpem, a gente percebe que, naquele momento, o direito à cidadania ele era um direito exclusivamente masculino e de homens nobres, de origem nobre e maiores de 21 anos. As mulheres elas estavam excluídas desse processo, ou seja, elas não eram consideradas cidadãs. Não podem participar, não podiam interferir na política. Inclusive, eu coloquei aí, ó, gente, um link de uma música muito bacana do compositor Chico Buarque de Holanda, que fala sobre mulheres de Atenas, e é uma poesia que é construída toda sobre quais eram os direitos e quais papéis eram reservados às mulheres lá na Grécia Antiga. Nessa democracia que surge na Grécia Antiga, existia a figura do voto direto. Então, o cidadão votava diretamente nas praças públicas, que eles chamavam de ágoras. Já falei um pouco na sala de aula também, onde tinha uma construção que ainda tem em muitas cidades pequenas, chamada de coreto,
Tem muitos no centro da cidade de São Paulo, na minha cidade, lá no interior da Bahia, também tem um, que é uma reminiscência dessa arquitetura que ficou para os dias modernos. Então, os cidadãos tinham direito de ir à ágora, ficar em um púlpito, em um local mais elevado e conversar, dialogar, debater e votar diretamente nas decisões dessa cidade. Esse formato prevaleceu durante algum tempo em muitas sociedades e ele é chamado de eleição direta ou voto direto. Ou seja, o cidadão diretamente participa das discussões políticas. Hoje em dia a gente já fala de eleições, a gente já participa de uma democracia representativa. A gente escolhe as pessoas que vão nos representar aonde? Nas esferas de poder. Então o presidente teoricamente nos representa, os deputados, os senadores, o prefeito, os senadores, eles nos representam. E aí, nesse contexto aí, no Brasil, prevalece o voto direto. Ou seja, nas eleições, a gente vai lá para a urna e a gente deposita o nosso voto, ou melhor, digita o nosso voto naquele candidato que a gente considera que é o melhor, que foi o escolhido por nós. Mas algumas nações, como os Estados Unidos, além do voto não ser obrigatório, ele é indireto. Nos Estados Unidos, então, existe o que eles chamam de colégios eleitorais. Então, as pessoas votam no representante do seu colégio eleitoral. No momento da eleição, todos esses colegiados se reúnem e votam no presidente que vai assumir essa república durante 4 anos. Nos Estados Unidos, ele é assim, e aí isso representa um sistema de voto direto, ou melhor, indireto, desculpem, em oposição ao voto direto que surgiu lá na Grécia Antiga e que, de certa forma, desapareceu no mundo moderno. Mas significa que, hoje em dia, a nossa democracia ela é exclusivamente representativa e que nós, como cidadãos, estamos somente permitidos a nos manifestar nas épocas das eleições? Claro que não. Estão aí os ativismos, as ONGs, as redes sociais, as manifestações nas ruas, as passeatas. Nesses dias de quarentena a gente tem ouvido muitos os panelaços, tanto em oposição, mas em maioria, como em crítica ao governo. Aqui em casa eu ouço todo dia, 8h30, os vizinhos começam a bater panelas. Enfim, nesse momento de quarentena, como as pessoas não estão podendo se manifestar fora das redes sociais ou fora de casa, tem sido a forma de manifestação que muitos brasileiros têm encontrado para fazer críticas, ou seja, para fazer também oposição ou apoio ao governo. Então, coloquei um texto aí e sugeri que vocês assistam ao documentário Democracia em Vertigem. Está no Netflix, eu sei que todo mundo aí tem conta, então não tem desculpa para não assistir. É uma produção que foi indicada ao Oscar, tá bem? Colocou o Brasil no cenário internacional. E ela mostra aí a última fase do governo de Lula e o governo de Dilma e todas as manifestações que levaram ao impeachment, como vocês sabem. Aí eu quero que vocês façam um texto que vai ser publicado lá no AVA, na data que está aí na aula texto, tá bom? Onde vocês identifiquem no documentário Democracia em Vertigem formas de atuação política cidadã diferente do voto. Então a gente vive numa democracia representativa, o nosso voto ele é direto, mas significa que eu, cidadão, só posso me manifestar no momento das eleições. Fica aí para vocês a questão para que vocês assistam o documentário fundamental, para que vocês que são vestibulandos. É uma produção que foi reconhecida internacionalmente, não ganhou o Oscar, mas só pelo fato de ser indicado mostra a qualidade da produção, independente de vocês concordarem ou não com a forma de que o diretor e a produção encontrou para representar aqueles momentos, tá bom? Então assistam o documentário, escrevam um pequeno texto mostrando no documentário quais formas de cidadania, de participação política aparecem, tá bom? Eu tentei fazer um vídeo curto, o vídeo já vai em 15 minutos. Peço desculpa de novo pela minha cara brilhando, eu vou botar um ventiladorzinho, mas eu acho que vai ficar muito barulho. Beijo, façam atividade, hein?